Olá pessoal, bem-vindos à segunda aula aí do Code Studio no programa Facens.code. Hoje nós vamos focar aí na tomada de decisão, né? Essa é uma atividade que nós humanos praticamos todo dia, toda hora, tomar decisão. Nada mais natural que nossos programas também tenham estruturas para poder tomar decisão. Bom, o tema aí que eu escolhi, espero que não seja muito polêmico, né? É dizer aí se a pessoa está abaixo do peso, no peso ideal ou acima do peso, né? Espero que nenhuma associação mais radical aí me acuse de preconceito. Eu mesmo sou um cara que estou acima do peso, então enfim, vamos lá. Tá aqui a formulinha que eu vou usar. A gente vai usar o peso e a altura e também o sexo da pessoa, né, para calcular esse fator aqui, esse R, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. E a partir disso vamos mostrar uma mensagem lá, se a pessoa está abaixo do peso, no peso ideal, acima do peso. E é aqui que nós vamos usar uma estrutura de decisão. Bom, para agilizar o vídeo aqui, eu já deixei a interface pronta, tá? Então depois você para aí e dá uma analisada e monta a sua interface. Basicamente eu tenho caixas de texto para receber peso e altura. Eu chamei de txt peso e txt altura. Eu tenho aqui essas radio buttons, né? Radio buttons para a pessoa clicar dizendo se é masculino ou feminino, tá? Coloquei, chamei de RB masculino, RB feminino. Fique atento quando for fazer as suas radio buttons, que para elas funcionarem corretamente aqui, quando clicar uma, desmarcar a outra, você tem que colocar elas no mesmo grupo, ó. Tem um group ID aqui, que eu chamei de forma bastante criativa de grupo. Aí tem o botão avaliar, e aqui embaixo um label, que é o LBL avalia, que é onde vai sair a resposta. Então essa é a nossa interface. Você pode montar a sua interface aí como você quiser, com as cores que você quiser, com os nomes que você quiser. E aí nós vamos para o código. Se quiser dar uma pausa e montar a sua interface, fique à vontade. Bom, vamos começar atribuindo um evento aqui ao botão avaliar. Então vou arrastar um evento. Vou dizer aqui que esse evento vai ser quando o btn avaliar sofrer um clique. O que nós vamos fazer? A primeira coisa que nós precisamos fazer é pegar aqui o peso e a altura. Eu vou pegar o peso e a altura e jogar em variáveis aqui para deixar o código mais claro. Então, variável aqui, variável x, vou chamar de variável p, de peso, e uma variável a, de altura. Vou pegar o bloco aqui getNumber, que pega um número de um controle aqui da tela. Então vou jogar no P o getNumber do peso, txt peso, e jogar no A o getNumber do txt altura. Por enquanto eu não vou me preocupar muito aqui com masculino e feminino, para ficar mais simples, tá? Bom, muito bem. Pegou o peso, pegou a altura. Nós precisamos calcular o tal do R. R de relação mesmo aqui, né? Que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então vou jogar numa variável também aqui. Toda hora estou achando que arrastando variável aqui, brota uma variável lá. R. Aí nós temos que fazer essa conta. Peso dividido por altura ao quadrado. Lá nas funções matemáticas, né, nós temos aqui, por exemplo, a divisão. Vou colocar aqui primeiro a divisão. Eu vou dizer que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Aqui eu não tenho um bloco pronto para fazer potenciação. Então eu vou simplificar aqui e fazer altura vezes altura só, né, para não ter que entrar aqui no JavaScript, escrever algum comando. Vamos usar os blocos que tem aqui. Bom, peguei o peso, peguei a altura, calculei essa relação
Agora, para mostrar algo aqui na mensagem, eu preciso saber em que faixa de valor caiu. Vamos primeiro fazer aqui para o masculino, depois a gente faz para o feminino. Bom, masculino basicamente, se for menor que 20, o R está abaixo do peso. Se tiver entre 20 e 25, peso ideal, maior que 25, acima do peso, né? Então, vamos lá. Bom, aqui nós vamos usar então a estrutura de decisão, que é o se, ou if. Vou arrastar aqui o if para cá, colocar ele aqui. A primeira situação que nós queremos atender aqui é se o R, a relação, for menor que 20. Né? Então, eu tenho essas comparações nas funções matemáticas. Eu vou arrastar esse bloco aqui menor que. Então, eu vou colocar, se o R for menor que 20, eu vou mostrar aqui no nosso label que a pessoa está abaixo do peso. Vou dar um set text, colocar aqui no LBL avalia a mensagem abaixo do peso. Tá? Então, basicamente, se o R for menor que 20, ele vai mostrar essa mensagem. Se não for, ele não vai fazer absolutamente nada. Né? Então, isso que é uma estrutura de decisão. Ele entra num bloco de código se a condição é verdadeira, senão ele não entra no bloco de código. Tá? Vamos rodar aqui rapidamente para testar isso. Vou colocar um peso aqui, uma altura. Tem que ficar atento porque o separador decimal aqui é ponto, né? Não está com vírgula, então tem que ficar esperto. A gente quer um cara abaixo do peso, então vou colocar um cara aqui que pesa 50 quilos e tem 2 metros de altura. Né? Avaliar, está lá, abaixo do peso. Bom, para eu colocar outras condições aqui, eu consigo chegar no bloco do C, da condição, e adicionar aqui, com esse mais aqui, incrementar a estrutura. Quando eu adiciono isso aqui, eu tenho se não. Então, se o R é menor que 20, ele mostra esse texto, se não, ele vai fazer outra coisa. Eu vou colocar outro texto aqui. Então, eu vou dizer que se ele não está abaixo do peso, ele está no peso ideal. Não está certo ainda, a gente tem outra condição para testar, mas só para demonstrar. Quando eu rodo novamente, vou colocar aqui 50 quilos, 1 metro de altura. Tá lá, peso ideal. Se eu coloco 2 metros de altura, abaixo do peso. Né? Então, vocês podem ver que isso aqui muda o fluxo de execução do programa. Né? Ele pode entrar nesse ramo ou pode entrar nesse ramo aqui. Bom, agora, para completar aqui, vou novamente adicionar um mais. Né? E agora ele adiciona outro senão aqui, só que aqui vem um outro se, um if. Porque como eu vou ter 3 caminhos aqui, uma condição só, de verdadeiro ou falso, não é suficiente para decidir entre 3 caminhos. Eu preciso de outra condição. Então aqui, se o R for menor que 20, ele vai fazer isso. Se não, ele vai cair aqui. E aí eu vou testar se o R é menor que o 25, segundo a nossa tabelinha lá. R menor que 25. Eu não preciso testar se o R é maior ou igual a 20, porque se ele caiu nesse senão, obrigatoriamente essa condição é falsa. E se essa condição é falsa, o R é maior ou igual a 20. Aí eu testo aqui se o R é menor que 25. Aí eu coloco o peso ideal e finalmente eu coloco a última mensagem, que é acima do peso. E aí eu tenho, pelo menos para o caso aqui masculino, o exemplo completo. Né? Podemos rodar aí. Vamos lá, de novo, 50 quilos, 2 de altura, abaixo do peso. 1 de altura, acima do peso. Agora vamos ver se eu acerto um cara aqui que esteja no peso ideal, 1,50. Ah, é peso ideal.
Tá? Depois você pode fazer essas contas aí e conferir. Tudo bem? Agora o que falta aqui é a gente acertar o masculino e feminino. E vamos fazer isso já. Veja se você quer dar uma parada no vídeo e chegar até esse ponto aqui do código. Bom, a questão aqui do feminino eu vou fazer da forma mais simples e mais fácil de entender, embora eu acho que não seja a melhor em termos de programação. Mas vamos lá. A gente precisa novamente ter uma decisão aqui, né? Se ele é masculino eu vou fazer uma coisa, se ele é feminino eu vou fazer outra. Então vou colocar uma outra estrutura de decisão aqui, um outro if. Vou colocar ele antes de mostrar a mensagem, né? Aí eu vou olhar o que tem nessas radio buttons para tomar a decisão. Então as radio buttons, elas têm aqui um bloco especial que é o get checked, que ele basicamente vê se ela está marcada, se ela está clicada. Então eu vou colocar aqui, se está clicada uma radio button, e aí a radio button que eu vou usar é RB masculino, né? Se ela está marcada, eu vou fazer uma coisa, se não eu vou fazer outra. Se ela está marcada, eu vou fazer todo esse bloco de código aqui, que é do masculino. Então, se a radio button masculino está marcada, eu faço isso. Se não, eu tenho que fazer um bloco de código do feminino. Esse bloco de código feminino é muito parecido com o do masculino, então eu vou marcar aqui, dar um Ctrl C, dar um Ctrl V aqui, né? Ele colocou no lugar errado, mas vou reposicionar. Então, olha lá que bonitão. E aí eu vou mudar só esses valores, que segundo a nossa tabela, para mulheres são 19 e 24. Então vou colocar aqui 19 e vou colocar aqui 24. E aí está pronto o nosso programa, né? Você vê que você tem duas estruturas de decisão, uma dentro da outra. A primeira estrutura de decisão vê se é masculino e usa os valores para masculino, e aí a segunda se é feminino. Você pode testar depois, jogar valores aí, né? E brincar. Só para a gente fazer um último teste aqui, se a gente pegar 50 kg de peso e 1,60, isso aqui dá uma relação de mais ou menos 19,5. Tá? Então, vai ser sendo 19,5, se for mulher está no peso ideal, se for homem vai estar abaixo do peso, né? Então, só para exemplificar, está aqui clicado no masculino, avaliar, está dando abaixo do peso. Vou mudar aqui para o feminino, avaliar, peso ideal. Então funcionou o último if que a gente colocou. É isso aí para esse vídeo, pessoal. Voltamos na próxima aula, quando vamos falar possivelmente de manipulação de strings ou cadeias de caracteres, que são palavras, frases, esse tipo de coisa que é importante para a construção de aplicativos. Até mais.